pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou o Osvaldo e hoje vamos falar de O Bebê de Rosemary, de 1968. O Bebê de Rosemary é um desses filmes que já alcançou status de clássico do cinema. É considerado um dos melhores e mais assustadores filmes de terror já feitos e é muito influente até hoje. E ele é uma adaptação para cinema de um livro do mesmo nome escrito por Ira Levin. O que rolou foi que o William Castle, que é diretor e produtor de uns filmes bagaceira de terror lá do final dos anos 50, já falei de alguns aqui no canal, chegou na Paramount com a proposta de fazer essa adaptação, antes mesmo do livro ter lançado oficialmente, e os produtores viram o potencial na ideia e concordaram em fazer com uma condição, que o William Castle ficasse só de produtor e não dirigisse o filme. Eles não botaram muita fé no cara por causa dos filmes trash que ele já tinha feito antes. O que é engraçado é que o William Castle ainda ficou envolvido no projeto, e ele faz uma ponta no filme como um figurante bem proeminente, mas pro final ele é o cara que tá esperando a Rosemary sair da cabine telefônica. Mas enfim, o William Castle não dirigiu O Bebê de Rosemary. Os produtores decidiram apostar no diretor europeu Roman Polanski, que já tinha feito 4 filmes ali, incluindo o terror psicológico Repulsa ao Sexo. E aqui que a parada fica complicada de analisar esse filme, porque, como a gente sabe hoje em dia, o Polanski é um merda, é um pedófilo, é um estuprador, que ele inclusive não sai da França há anos porque ele não pode. Tipo, se ele for para os Estados Unidos ele é preso, ele é literalmente foragido da justiça. Então, por causa disso, algumas partes do Bebê de Rosemary são um pouco difíceis de engolir, até porque é um filme que a trama principal envolve um estupro. Mas eu vou seguir a mesma lógica que eu falei na retrospectiva Olhos Famintos aqui, né? Cinema é uma arte colaborativa. Tem trabalho de muito mais gente aqui que tá envolvida com o projeto, além do cara que escreveu e dirigiu, então eu acho que vale a pena analisar o filme como qualquer outro filme aqui. Enfim, o filme lançou em 68, ele foi bem recebido pela crítica, ele foi um sucesso de bilheteria e ele foi indicado a 2 Oscars, um de roteiro adaptado e um de melhor atriz coadjuvante, que inclusive a Ruth Gordon venceu. Então é um caso raro de um filme de terror que tem Oscar. E tem uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas eu esbarrei com isso quando eu tava pesquisando sobre o filme pra fazer esse vídeo, mas é muito doido que O Bebê de Rosemary, ele é considerado um dos filmes, se não o filme, que popularizou o uso de demônios em filmes de terror. Acho que o sucesso dele serviu para abrir portas para esses filmes sobrenaturais dos anos 70, tipo O Exorcista ou A Profecia. E com certeza muitos elementos do Bebê de Rosemary foram sendo reutilizados por filmes de terror também, né? Então o legado desse filme não é pouca coisa. Mas antes de falar mais dele, vou pedir para vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram O Bebê de Rosemary, o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trasheira, então considere virar membro. Quando você é membro, além de apoiar a gente, você ganha acesso a conteúdo exclusivo que a gente lança para os membros aqui no canal. Inclusive, essa semana saiu o primeiro episódio do que eu espero que seja uma série contínua para membros, que é Senhor Presas e Cthulhu lendo os comentários dos membros, respondendo comentários. Então tem isso. E se você for membro, você consegue votar em alguns filmes pra gente falar aqui no canal também. Também já vou liberar aqui o aviso de spoilers. Essa é uma sessão trashback, já saiu há muito tempo esse filme, então o spoiler tá liberado. Então é isso, estejam avisados e vamos nessa, né? A protagonista do filme é a Rosemary Woodhouse, que se muda junto com o marido dela para um apartamento novo em Nova York. Nesse prédio tem um casal de vizinhos idosos, os Castevetes, dos quais eles ficam amigos bem rápido. E o que rola é que logo depois a Rosemary fica grávida em circunstâncias misteriosas. A gente sabe que ela foi estuprada por um demônio, mas ela não sabe disso. O filme então é ela tendo essa gravidez bizarra, ficando cada vez mais paranoica de que esses vizinhos, o marido dela e o médico, todos estão conspirando contra ela e fazem parte de um culto satânico. E o pior é que ela tá certa, eles são um culto satânico mesmo, e o filme todo foi uma grande manipulação pra ela parir o anticristo no final. Eu já tinha assistido O Bebê de Rosemary antes, mas faz muitos anos e eu não lembrava tanto do filme assim, tirando as cenas icônicas. Reassistindo pra esse vídeo, já sabendo a revelação no final de que tá todo mundo contra a protagonista, foi tudo manipulado o tempo todo, dá pra perceber como o roteiro desse filme é muito bem estruturado. E pelo que eu vi na internet, o roteiro é extremamente fiel ao livro, que eu não li. Parece que quando Polanski escreveu esse roteiro, ele nunca tinha feito uma adaptação para cinema antes e ele não sabia que podia mudar
coisa do livro. Então ele fez tudo exatamente como estava na página. Um dos pontos mais interessantes desse roteiro pra mim é a relação da Rosemary com o marido merda dela. Com certeza um dos personagens mais desprezíveis de qualquer filme de terror que eu já vi. O marido dela é um ator meio em ascensão, meio flopado, que precisa de um papel relevante pra mostrar ele pro mundo, pra carreira dele dar certo. Isso é bem estabelecido no começo pelo texto, que a Rosemary sempre apresenta ele falando a mesma coisa, ela fala o nome das duas peças e de uns comerciais que ele fez. Já dá a sensação de que é uma coisa que ela repete muito, já tem decorado, porque ela sempre tem que explicar quem ele é, porque ele não é famoso. E o que rola é que o cara é tão mesquinho que quando ele perde o papel em uma peça, ele faz um acordo lá com os velhos e deixa Satã estuprar a mulher dele em troca de um papel numa peça. Quer dizer, talvez a fama garantida fosse parte do contrato também, porque depois que ele faz essa peça, a galera começa a observar ele começa a ser chamado pra filme, e fica implícito que a carreira dele em Hollywood vai decolar ali. Mas enfim, quando você sabe o rumo que essa trama toma, é até legal ver como ela tá sendo construída ali. Os vizinhos, quando encontram um marido pela primeira vez, ficam ali amaciando o ego dele, paparicando o cara, comentando como ele é bom ator, já estão forçando uma amizade ali. E aí quando ele perde o papel na peça pra outro ator, logo depois esse outro ator acorda cego, e mais tarde a gente descobre que isso foi bruxaria dos vizinhos. Então, os vizinhos já estavam forçando essa amizade com o cara desde o começo, porque eles já estavam querendo fazer esse acordo ali, né? Tipo, a gente vai te dar fama e você dá a sua mulher pra gente. E antes disso, o marido era meio mala, mas depois que ele vê que a bruxaria funciona, o personagem até muda e o resto do filme ele vira praticamente um capanga disfarçado dos Castevetes. Porque depois que a bruxaria tá comprovada, ele não perde tempo nenhum pra cumprir o lado dele da barganha. Ele já chega em casa e imediatamente falando: qual é, Rosemary? Quero ter um filho. E quando é confirmado que ela tá grávida, ele nem fica com ela ali. Ele vai imediatamente contar pros vizinhos. Fica claro que ele não liga pra Rosemary, ele tá cagando pra opinião dela. Ela passa por uma gravidez bizarra que ela tá super doente, o cara nem dá um mínimo de apoio, ele tá pouco se fudendo. Mas o que eu acho legal é que não é uma mudança tão repentina de personagem assim, porque mesmo antes de todo o rolê satanista estar envolvido, eu meio que peguei ali do filme um ar de que o relacionamento deles já não era grandes coisa. Pelo jeito que é dirigido mesmo. No começo do filme os dois estão num apartamento vazio e a Rosemary fala alguma coisa do tipo: ei, vamos fazer amor. E aí cada um tira sua própria roupa de um jeito meio apático, uma coisa meio mecânica rolando ali. Tem várias cenas de diálogo entre os dois que eles parecem estar meio distantes, de costas pro outro, não olhando um na cara do outro. A cena que parece ser a mais romântica do filme pra mim é quando o cara tá na tramóia já e quer fazer a Rosemary ficar grávida do capeta. Aí tem um plano conjunto dos dois ali jantando felizes, mas no momento que a velha aparece com a sobremesa adulterada ali e eles começam a discordar sobre comer o troço ou não, o cara começa a ficar agressivo e a direção muda pra mostrar a discussão em plano contra plano. Então já coloca eles separados ali de novo pra gente ver cada um no seu plano. Então não sei se isso foi de propósito, mas eu já peguei uma vibe ali de que eles já eram um casal meio distante antes mesmo do satanismo entrar na equação. Os Castevetes, que são os vizinhos velhos satanistas, também são personagens muito bem escritos. Isso porque no começo eles são só os vizinhos enxeridos. A velha faz várias perguntas da vida pessoal da protagonista, você acha que ela é só meio inconveniente mesmo. Mas sabendo que eles são satanistas tentando fazer ela parir o anticristo, todas as perguntas deles no começo mudam o significado e tudo ali tem segundas intenções. Eles perguntam se ela já teve filho antes, se ela é religiosa, se a família dela é fértil. São umas paradas relevantes pro plano deles. E a Ruth Gordon não venceu o Oscar à toa. Ela tá muito boa nesse filme, tá muito carismática. E ela consegue passar essa coisa da personagem que é meio irritante, enxerida ali. Esse foi um papel até que deu uma revitalizada na carreira dela ali pros anos 70. Eu gosto também de como o roteiro e a direção do filme deixam muita coisa implícita ali das histórias que acontecem nessa trama. Quando eles chegam no prédio, a Rosemary conhece essa vizinha que tá morando com os Castevetes. Ela diz que era viciada em drogas, mas os velhos abrigaram ela da rua e estavam cuidando dela ali. E ela inexplicavelmente se mata pulando do prédio logo depois disso. Isso não é muito mencionado mais, mas eu acho que fica bastante implícito que era pra ela ser a mãe original do anticristo ali. Os Castevetes pegaram ela da rua e começaram a cuidar dela porque eles falaram, cara, se essa menina tá na rua, ninguém vai sentir falta dela. E fica meio implícito que ela ou descobriu e se matou, ou descobriu e foi assassinada pelos dois. E até na estrutura de roteiro
roteiro, depois que ela se mata, os Castevetes imediatamente começam a sondar a Rosemary e ficar perguntando sobre ela, porque eles já estão querendo saber ali se ela vai ser a próxima mãe deles ou não. Eu gosto que tem uns detalhes no começo que praticamente contam a história da senhora que morava no apartamento antes da Rosemary comprar o lugar. Tem um plano detalhe de um bilhete escrito por essa senhora dizendo não posso mais me associar com eles, e tem todo aquele lance do móvel que ela moveu para tampar um armarinho ali dentro da casa, que mais tarde a gente descobre que é uma passagem secreta pro apartamento dos Castevetes, e é estabelecido ali no começo que os dois apartamentos eram uma coisa só que foi dividida depois. Só com esses detalhes dá pra deduzir que a senhora que morava ali naquele apartamento era parte desse culto de satanistas, desistiu de fazer parte do culto, tentou barrar a entrada deles no apartamento dela ali, bloquear a porta, mas não deu muito certo e provavelmente mataram ela também. O próprio prédio tem uma história bem estabelecida no roteiro. A Rosemary tem esse amigo chamado Hutch, que por acaso é especialista nesse prédio, sabe um monte de história macabra que aconteceu ali. Isso serve pra estabelecer pra gente a figura do Adrian Marcato, um satanista famoso que morava no lugar. Isso é relevante depois quando a Rosemary descobre em um livro conveniente que explica a trama que o velho Castevete é na real filho desse satanista. O nome dele inclusive é um anagrama pra Steven Marcato. Eu acho bom também que a gente vê a imagem do Adrian Marcato nesse livro e mais tarde no fim do filme tem um quadro com a cara dele lá na sala dos velhos, então isso é bem feito também, é bem estabelecido. Tem vários outros detalhes legais no roteiro também. Quando a Rosemary tá tentando descobrir o anagrama que o Hutch deu a dica pra ela antes de morrer, ela tá usando um jogo de tabuleiro que ela tava jogando no começo do filme. O filme se passa em 1966 e o nascimento da criança é em junho. Então é o mês 6 do ano 66, faz o número do capeta lá. E em alguns momentos aleatórios o velho Castevete faz alguma comemoração sobre estar entrando no ano 1. Porque se no calendário atual a gente mede pela idade de Cristo, no calendário dele ele vai medir pela idade do anticristo, então faz sentido. Na verdade, devia estar entrando no ano 0, né? Porque a criança não vai nascer com 1 ano já. Mas tudo bem, o cara é satanista, ele não é matemático. Tem toda a mitologia da maldição no filme que eu acho muito bem estabelecida também. As bruxas precisam de um item da pessoa pra poder amaldiçoar ela. E a Rosemary só descobre isso depois, mas o filme dá um destaque pra luva do Hutch sumindo no apartamento. E depois ela descobre que o marido pegou a gravata lá do rival dele que ficou cego. E a Mia Farrow tá mandando muito bem no filme. Ela faz uma personagem que é bem passiva e você vê a cara dela ali que ela é meio tímida, parece uma pessoa bem frágil, então ela é facilmente manipulada na situação toda. O visual dela ao longo do filme é muito bom também, porque quanto mais a gravidez demônio dela avança, mais ela vai ficando doente, mais magra, com a cara pálida. Boa parte do filme tem uma maquiagem muito boa ali pra deixar ela com cara de doente. Eu só acho que a Rosemary às vezes é meio burrinha, coitada. Ela descobre que os velhos e o marido dela estão fazendo essa conspiração contra ela ali, e ela vai pedir ajuda pro médico que os velhos e o marido dela recomendaram, e que as amigas dela já tinham falado que era um médico esquisito que não estava cuidando dela direito. E aí ela fica surpresa quando descobre que ele faz parte do culto também. Isso tava meio óbvio, né? A direção do Bebê de Rosemary é muito boa, muito bem coordenada. É um filme que tem muitos planos longos, tipo a cena enorme de diálogo da Rosemary na lavanderia. Eu acho impressionante toda a cena da cabine telefônica, que é uma câmera quase estática, mas não exatamente. E aí é uma cena bem um estilo de filme de conspiração, pra colocar essa sensação de paranoia ali. A Rosemary tá ligando pra pessoas que tentam ajudar ela, tá segurando o telefone ali pra tentar receber uma ligação de volta. Aí um homem para atrás dela e fica aquele suspense. Será que é o médico dela? Será que é algum dos satanistas? No final era só o William Castle mesmo, né? Mas é uma cena tensa, muito longa e sem cortes. Além disso tudo, a direção também faz uns planos interessantes ali em questão de composição. Quando a Rosemary tá conversando com um amigo dela, o velho Castevete chega lá e o plano coloca ele sentado ali no fundo entre os dois. Porque essa cena é o Castevete pensando como ele vai cortar essa relação dos dois, como ele vai se enfiar ali no meio, porque o Hutch já tá sacando que tem algo errado ali. Tem um plano que a Rosemary vê uma estátua de Maria com o menino Jesus e a cara dela tá refletido no vidro ali, criando esse paralelo, porque a Rosemary vai ser o equivalente de Maria, só que pro anticristo. Ela é a mãe dele. E tem um plano que eu acho doido também, que é a Rosemary grávida atravessando a rua com os carros passando e foda-se, ela não liga, os carros vão parando ali pra ela passar. Reza a lenda que essa cena não foi efeito, não foi coordenada, eles realmente saíram na rua e gravaram com carros de verdade passando ali em Nova York, porque o Polanski só tava confiante que ninguém ia atropelar ela, porque falou, ninguém vai atropelar a grávida, não.
E além da direção, o resto do visual do filme também é muito bom. Eles escolheram um prédio icônico para ser o prédio da Rosemary, que é o famoso edifício Dakota, o mesmo prédio onde anos depois o John Lennon foi assassinado. Isso não tem nada a ver com o filme, mas é uma curiosidade tão difundida na internet que acho que se alguém fazer um vídeo sobre o bebê de Rosemary sem mencionar isso, essa pessoa pode ser presa em alguns países. Eu gosto quando os castevetes são apresentados, eles estão usando um figurino bem claro, bem feliz, e na real o filme todo, o figurino deles é bem nessa vibe, é a coisa menos ameaçadora possível. Acho que isso é usado porque geralmente vilões do cinema, principalmente quando a gente associa a ritual satânico e tudo mais, eles sempre usam preto ou um vermelho, umas roupas escuras. Mas aqui eles são dois avós que parecem que estão indo lá pro forró dos aposentados. Então isso tira um pouco a aura ameaçadora deles, a gente desconfia menos deles quando tá vendo o filme pela primeira vez. E tem esses detalhes também que os próprios personagens percebem. Quando Rosemary e Marido Merda visitam os castevetes pela primeira vez, Rosemary nota que não tem nenhum quadro na parede. No final do filme a gente vê por quê. Que é porque os quadros que tem na paredes deles são só coisas macabras, satânicas acontecendo ali. E inclusive até fazem parte das alucinações da Rosemary, que é uma coisa interessante, porque toda a cena que ela é estuprada pelo demônio acontece no apartamento dos castevetes e os quadros ali que ela nunca tinha visto antes tomam uma forma de alucinação, uma coisa diferente ali no ambiente que ela tá. Outra coisa que eu acho legal da direção de arte do filme é a diferença da decoração do apartamento da Rosemary, porque ele parece um apartamento completamente diferente no começo, quando é a decoração da senhora que morava lá, uma coisa mais antiquada, pra depois, quando a Rosemary reforma o lugar todo e coloca uma decoração mais moderna. O lugar fica parecendo mais claro, mais espaçoso, todo branco. E é um visual mais claro, mas ao longo da trama ele também vai ficando mais sombrio. Acho que todo o visual do filme tem essa mudança. Quando a Rosemary tá meio na merda, o filme todo fica meio sombrio, mas aí tem momentos quando, por exemplo, a dor da gravidez dela some e ela volta a ter uma ilusão de vida normal ali, feliz. O visual do filme de novo fica todo claro, vibrante e alegre. A trilha sonora do filme é muito boa também. Tem o tema principal icônico, que é mais ou menos uma cantiga de ninar ali, cantarolada pela própria Mia Farrow, e esse tema aparece com variações diferentes ao longo da trama, dependendo do humor da cena. É doido que O Bebê de Rosemary é outro desses filmes de terror sobrenatural que tem uma pequena reputação, a galera fala que é um filme amaldiçoado. Um dos motivos é porque o compositor da trilha sonora morreu logo depois que o filme foi lançado, mas também tiveram essas outras coisas, né, tipo o assassinato da Sharon Tate, que é a mulher do Roman Polanski. Mas pelo que eu vi, quem mais difundiu essa coisa do filme ser amaldiçoado foi o próprio William Castle. Ele também passou mal depois do filme ou alguma coisa assim, mas a gente sabe que o William Castle é um cara que gostava de vender os filmes de maneiras peculiares, né? Então essa coisa da maldição do Bebê de Rosemary acho que nunca colou muito por causa disso. Uma coisa notável do Bebê de Rosemary é que ele é um filme tenso, considerado um dos mais assustadores de todos os tempos, mas ele não é um filme que mostra muita coisa. Acontecem poucas mortes na trama e a gente nem vê elas acontecendo. O máximo que a gente vê é o corpo da mulher que se jogou do prédio, que tá ali no chão com um sangue vermelho vibrante tinta guache, bem estilo filme giallo. Ele é mais tenso pelo clima de conspiração e pela sensação de não ter o que fazer ali que você sente pela protagonista. A maior cena de terror do filme mesmo, mais explícita, é toda aquela cena muito viajada lá do estupro do demônio. Essa cena tem uma montagem muito doida. É a personagem indo de um surto pra outro, indo pra um barco, pro apartamento surreal, uma coisa muito sem noção espacial ali. E eu gosto do simbolismo visual ali na cena. Ele mostra o teto da Capela Sistina com a figura mais reconhecida de Deus ali, e aí a câmera vai só descendo, e aí mostra a Rosemary indo para um barco e descendo dentro do barco também, até chegar nesse lugar onde tem o culto dos velhos pelados lá satanista, com essa imagem de fogo piscando na tela o tempo todo, que pra mim é uma grande representação ali dessa viagem que ela tá fazendo, quase literalmente descendo até o inferno. O diabo também não aparece claramente na cena, o que a gente tem é a mão dele, que é uma garra de monstro ali. Tem aquele plano bizarro que eu acho aterrorizante da Rosemary meio apática, desconfortável ali deitada, e a gente só fica vendo a forma escura do diabo se movendo ali, roçando nela. E tem o plano detalhe dos olhos dele, que é uma coisa muito famosa do filme. Isso é legal porque no final do filme o bebê é monstruoso, mas ele nunca aparece. A gente só tem a descrição da Rosemary e a reação apavorada dela. Tem essa frase famosa dela falando dos olhos do bebê, o que aconteceu com os olhos. E aí pisca de novo na tela os olhos do demônio que a
gente viu mais cedo pra dar uma noção ali do que tá acontecendo. Eu acho que é um bom exemplo de situação de filme de terror que, se eles tivessem mostrado um bonecão ali de um bebê demônio com lente no olho ou qualquer porra, não ia funcionar tanto como se eles só deixassem pra nossa imaginação, mostrar um elemento ou outro ali rapidinho e a gente completa o resto. Eu acho isso muito bom. E acho que o filme consegue ser angustiante quase o tempo todo, salvo por uns momentos pontuais ali que eu acho um pouco cômicos. O final do filme que tem os velhos se assumindo total satanista e gritando "Salve Satã!" direto lá no apartamento, eu acho um pouco engraçado. Mas tem um momento no final também que a Rosemary tá grávida, escondida no apartamento, que ela se trancou lá, e aí a gente tem uma cena que é a Rosemary em primeiro plano e os satanistas velhos andando tipo na pontinha do pé atrás pra não fazer barulho passando por ela, que eu acho uma direção de comédia ali, parece uma coisa que saiu de Tom e Jerry. Mas no geral o filme é muito tenso e o grande foco dele é toda essa opressão que acontece em cima da Rosemary. Uma das coisas mais angustiantes do filme pra mim são os vizinhos sem noção. A gente falou recentemente aqui no canal do Speak No Evil. É um filme que tenta fazer essa coisa de você ser educado demais com gente abusada, mas de um jeito meio caricato ele faz. O Bebê de Rosemary eu acho que consegue fazer a mesma coisa sem ficar exagerado. A Rosemary é educada com os vizinhos ali num nível aceitável, mas é porque são situações diferentes. Ela tá tendo que lidar com a mulher que se convida pra entrar na casa dela. Ela aceita por cordialidade as comidas e bebidas e remédio caseiro e presentes que essa mulher dá, que no final é tudo bruxaria. E é muito doido, porque começa de um jeito meio inofensivo, mas lentamente no filme ela vai percebendo que esses vizinhos velhos tomaram conta da vida dela. Todo lugar que ela vai, ela encontra eles escolhem o que ela come, escolhem o médico dela. E o médico é outro também bem controlador, ele imediatamente dá uns conselhos ali pra ela se afastar de família e amigos, pra ela não se informar, não ler livros sobre gravidez. O que faz todo sentido porque ele sabe que essa gravidez dela vai ser uma gravidez anormal, de demônio. Se ela lê alguma coisa sobre uma gravidez normal, ela vai perceber que a dela tá esquisita. E tudo isso faz sentido para as motivações satanistas dos personagens, mas também é um tipo de crítica do filme. Fala sobre sexismo, sobre perda da individualidade da mulher que é controlada pelas figuras em volta dela. Isso, na verdade, é bem representado pelo corte de cabelo dela. Uma das únicas ações que ela toma espontaneamente no filme, que ela decide cortar o cabelo, o marido dela imediatamente fala que tá horrível e começa a criticar ela por isso, porque é o momento de individualidade que ela teve ali e o marido merda dela imediatamente corta isso. Tem toda essa situação que o marido fica fazendo a cabeça dela pra ela sair de doida na situação, quando na real ela tá certa ali de estar preocupada. E eu gosto que a personagem tenha um crescimento no final, porque ela só se fode o filme todo. No final, o filme até dá uma esperança falsa, que ela consegue entrar em contato com outro doutor, mas ele só entrega ela de volta pros abusadores. Mas depois do parto, os satanistas tentam meter o caô e falar que o bebê morreu, que não tinha bruxa, que ela tava sendo histérica. Ela já não acredita mais em ninguém, ela já tá esperta ali da situação e consegue arranjar um jeito de tomar um mínimo de controle ali. Então, por mais que o filme tenha um final pessimista, os vilões ganharam porque nasceu o anticristo ali, a Rosemary tem esse desenvolvimento que ela deixa de ser trouxa. O melhor momento pra mim é quando o marido tenta meter mais um caô no final e ela só cospe na cara dele e ele some do filme. Já mostra que acabou o marido, isso daí não salva. Mas no final ela ainda toma a última atitude, que é decidir peitar as velhas satanistas, que estão cuidando errado do filho dela, e aceitar ser mãe do menino mesmo ele sendo o anticristo. Apesar de não ser um final muito otimista, é um final muito bom pro filme e muito bom pra personagem também. E no final é isso que é o Bebê de Rosemary. Eu acho que é um filme muito amplo, assim, tem muita coisa acontecendo nele. Porque é isso, é um filme que tem um terror sobrenatural ali, mas boa parte do terror vem também de um drama da protagonista, e o filme pode ser considerado um filme metafórico. Não é à toa que uma coisa que eu vejo muito acontecendo quando a galera tenta usar esses termos estúpidos de hoje em dia, de pós-terror, terror elevado, esse tipo de coisa, todo mundo fala, isso não é pós-terror, isso sempre existiu, tem aí Bebê de Rosemary lá nos anos 60. Porque é isso, é o tipo de terror psicológico que funciona em vários níveis diferentes, e isso já existe há muito tempo, né? E provavelmente é um filme desses que já existe todo tipo de vídeo, artigo e todo tipo de análise diferente na internet. Mas eu acho que dá pra resumir nisso, né? Tipo, é um clássico absoluto, não tem o que fazer, não tem o que falar sobre isso. Então é isso, pessoal. Até a próxima.